Olá, começa agora a quinta edição do Correspondente Local do ano letivo de 2021, telejornal laboratorial do curso de jornalismo da UEPG. Eu sou Levi de Brito. Nessa edição do Correspondente Local você confere: pandemia de Covid-19 agrava a situação de vulnerabilidade social em Ponta Grossa. Ginásio Oscar Pereira reabre para a comunidade. Memórias Entrelaçadas é a nova exposição do Museu Campos Gerais. Celularia Cartoneira investe na produção de livros de forma artesanal. Está no ar o Correspondente Local. Aumento da tarifa preocupa usuários de transporte público em Ponta Grossa. Confira a reportagem de Ana Paula Almeida. Com a publicação do Diário Oficial do Município em 24 de novembro de 2021, os pontagrossenses tiveram a notícia de que a passagem de ônibus aumentaria. E ela não caiu bem no ouvido das pessoas e muito menos no bolso. Larissa Rudnick, acadêmica de pedagogia na UEPG, é uma das afetadas. Afeta bastante, porque por mais que seja meia passagem, são R$120 por mês que eu gasto só com ônibus. E isso é muito dinheiro. Esse ano demorou 2 meses para minha meia passagem sair. Quando a minha passagem é R$5,50 por dia, aí quando não tinha eram 11 por dia. Então são R$55 por semana. Se tu tá no final do mês é quase o dobro do que eu geralmente gastava. De acordo com a Prefeitura, a passagem foi reajustada para que haja um equilíbrio econômico do sistema. Durante a pandemia, o número de passageiros diminuiu, o que causou um esgotamento financeiro. Ainda segundo o município, a passagem deveria ser reajustada para R$ 8,35. A estudante relata ainda que o serviço prestado pela Aviação Campos Gerais não vale pelo valor que é pago pela passagem. Problemas com os horários e as linhas são reclamação frequente de quem utiliza o transporte coletivo. Porque quando a gente tá no ponto, passa às vezes 2, 3 ônibus e a gente não consegue entrar. Porque é muito lotado, é muita gente e eles diminuíram a frota depois da pandemia. E aumentaram, então não compensa esse valor para ninguém. Liberação do uso de máscaras divide opiniões da população. A produção é da repórter Ana Moraes. O governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, determinou por meio do decreto 10.530/2022 que a utilização das máscaras não é mais obrigatória em ambientes externos. A decisão foi sancionada no dia 16 de março e passou a valer já no dia seguinte. O uso de máscaras se tornou uma exigência no Paraná desde 28 de abril de 2020 para a proteção contra o coronavírus. O Comitê Científico da Secretaria de Estado da Saúde aprovou a nova deliberação. O atual cenário demonstra queda no contágio pela doença e baixa ocupação nos leitos destinados a infectados. A ampla vacinação é um fator que colabora para a flexibilização. A equipe do Correspondente Local foi às ruas para saber a opinião da população sobre o novo decreto. Eu sou a favor do liberamento do uso de máscaras, porque eu acho que a maioria da população já está vacinada, né? Eu apoio o uso sem máscara, porque tem gente que não pode usar máscara e que nem eu, abafa demais, falta ar. Eu acho que a máscara deve ficar usando até mais ou menos passar o inverno. Porque a gente não sabe o que é isso, o que vai acontecer e se vai vir alguma variante ou não. Bom, eu estou sem, né, como vocês estão vendo aí, porque o governo liberou, a prefeitura liberou, mas claro que em ambientes fechados tem que continuar usando, né, porque a doença ainda não está totalmente curada, né. Eu não uso máscara, porque eu acho que como já atingiu uma porcentagem bem alta da vacinação, eu acredito que na teoria é para estar a maioria imune, né? Então, ao ar livre acho que não tem problema nenhum. Enquanto cidadã, eu acho interessante as pessoas continuar usando máscara, porque ele evita que a população fique doente e que também prolifere o vírus. Eu sou a favor da liberação da máscara, porque agora com a vacinação já está basicamente, né, quase todo mundo imunizado e já caiu bastante a taxa também
de mortos, né? E eu sou a favor, sim, da liberação, né, da máscara em lugar público, lugar fechado também, que as escolas estão liberando também, né, com a vacinação, já que todo mundo já está se vacinando, né? Eu acho bastante importante a utilização em locais fechados, porém acredito que em locais, em ambientes abertos, não tem o problema, né, do pessoal andar sem a máscara. Eu sou a favor de usar a máscara porque eu acho que ainda está tudo muito recente e cada um tem que se cuidar, porque todo mundo se cuidando, tudo é evitado, essa pandemia vai embora. Políticas de permanência na UEPG ajudam a evitar desistências de estudantes. Assista na matéria de Larissa Honório. As políticas de permanência estudantil são programas destinados a amparar o estudante e evitar a evasão universitária. Caso o acadêmico precise, ele pode solicitar isenção ou desconto no restaurante universitário, moradia estudantil e até mesmo um auxílio permanência. Na Universidade Estadual de Ponta Grossa, o órgão responsável por esses serviços é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE. Em 2019, a PRAE deu início a um programa anti-evasão que procurava entender os motivos que levavam os estudantes a trancar ou desistir do curso. A diretora de Ações Afirmativas e Diversidade, Cristiane Gonçalves de Souza, explica que os obstáculos da permanência estudantil não resumem-se apenas na questão financeira. Quando a gente vai falar da permanência, ela não consiste apenas na questão do auxílio financeiro, mas os outros elementos também que envolvem fazer uma mediação com coordenação de curso, né? Uma mediação muitas vezes até com a própria turma, de saber entender e respeitar a diversidade, isso não só com os estudantes indígenas, mas outros estudantes que porventura a gente, né, tem algum elemento, né, que precise trabalhar a diversidade, então a gente trabalha, né, com esse enfoque dentro da Diretoria de Ações Afirmativas. Segundo a diretora de Assuntos Estudantis, Gilmara de Cássia Ventura, as inscrições para as políticas de permanência ocorrem sempre no início de cada ano letivo. Os documentos necessários variam de um serviço para o outro, mas todos solicitam o cadastro do governo federal. Gilmara explica. Então, a Bolsa Permanência, ele é um auxílio financeiro que ele é concedido aos acadêmicos a partir de um edital de seleção. Eles fazem a inscrição, sempre no início do ano letivo. Nós temos aprovado pelo Conselho de Administração um número de 20 bolsas para um auxílio financeiro no valor atualmente que está de R$400. Então, a Casa Estudante, nós temos a Casa Estudante com 12 vagas, temos uma vaga emergencial. Essas 12 vagas, elas são preenchidas também através de edital, né, um edital público de seleção. O primeiro critério para participar na Casa Estudante é que não mora na cidade de Ponta Grossa. Então, é para os acadêmicos que residem fora da cidade e que apresentam a situação de vulnerabilidade, né, socioeconômica. Então, os acadêmicos que necessitam de isenção ou desconto no RU, moradia estudantil ou auxílio financeiro, devem ficar atentos aos editais que serão lançados no ano letivo de 2022. Pandemia de Covid-19 agrava a situação de vulnerabilidade social em Ponta Grossa. Confira a reportagem de Larissa Godoy. Vulnerabilidade social é um conceito utilizado para identificar famílias que estariam em exclusão social, em especial por condições socioeconômicas e sem acesso a serviços básicos, principalmente a alimentação. Com a pandemia de Covid-19, famílias perderam o emprego, situação que contribuiu para os problemas sociais de Ponta Grossa, além de mostrar que na cidade a pandemia trouxe mais fome para os pontagrossenses, agravando a insegurança alimentar no município. A assistente social Solange Weber destaca os fatores que levam à vulnerabilidade social. Geralmente a questão é mais socioeconômica mesmo, né? Essa questão da desigualdade. O que é desigualdade? É a ausência de igualdade. Então, as pessoas que estariam numa ausência de igualdade na questão da sociedade, né, dentro da sociedade, acabariam tendo essa dificuldade de acessos. Em geral, má distribuição de renda, baixos investimentos, né, nos setores públicos com relação a recursos, dificuldade de acesso à educação de qualidade, à saúde, né, serviços básicos mesmo, inclusive corrupção, né, é um processo que dificulta, né, a igualdade social, situações de desemprego e o nosso baixo crescimento econômico,
que atualmente é geral. A assistente ainda explica que para identificar essas pessoas que estão em vulnerabilidade, é preciso utilizar diferentes métodos de avaliação. A gente pode utilizar de vários meios para identificar. A gente geralmente vai de índices, né? Como a própria pesquisa que vocês estão embasadas. Mortalidade infantil, dificuldade de acesso à educação, gravidez precoce, baixo índice alimentar é um fator, né, relevante de identificação. A questão do trabalho infantil, índices de violência, né, de um lugar, a dificuldade de acesso à habitação, né, saúde, educação de qualidade. Acho que identificando alguns índices nesse sentido, a gente consegue identificar essa população. De acordo com pesquisa realizada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, neste ano, 97% das famílias atendidas pelos CRAS encontram-se em situação de insegurança alimentar durante a pandemia. Dessas, 76% estão em condição de extrema pobreza. Nós tivemos um aumento, né, de procura por apoios, vamos dizer assim, por, né, outros auxílios além da questão educacional. Vieram famílias solicitar alimentos. Aí vou voltar um pouquinho mais para a realidade do SEI Padre Carlos, que é uma escola social. Então, o alimento que a gente recebia na escola, porém o aluno estava em casa, foram montados kits de alimentação para fornecer para essas famílias. Então, foi combinado, né, um dia da semana, elas passavam a buscar os kits de alimentação. E assim colabora com a pesquisa, né, com esse viés da pesquisa de que realmente a gente notou um aumento significativo de busca por alimentos. A pesquisa foi realizada com o objetivo de mapear os impactos causados pela epidemia na segurança alimentar na população. O relatório foi elaborado a partir de 302 famílias que são atendidas com auxílios disponibilizados pela Prefeitura. Repórter Larissa Godoy para o Correspondente Local. As reportagens que integram o Correspondente foram produzidas no contexto da pandemia da Covid-19. Com o retorno das aulas presenciais em fevereiro de 2022, as produções são feitas seguindo os protocolos de biossegurança da UEPG e do curso de jornalismo. No último dia 4, o Estado do Paraná iniciou a campanha nacional de vacinação contra o sarampo, simultaneamente à da influenza. A primeira etapa da campanha, que vai até o dia 30 de abril, tem como objetivo atualizar a vacinação de profissionais da área da saúde. A partir de 2 de maio até 3 de junho, o público-alvo envolve a imunização de crianças entre 6 meses a 5 anos de idade. A meta prevê a vacinação de 95% deste público. Na semana passada, a UEPG divulgou o resultado do vestibular de outono. Neste ano, a universidade ofereceu 728 vagas, das quais 307 foram para o Sistema Universal, 244 para alunos de escolas públicas, 64 para negros e 113 para deficientes. Aproximadamente 6,3 mil pessoas participaram do processo seletivo que foi realizado em 13 cidades do Paraná. Selo Olaria Cartoneira investe na produção de livros de forma artesanal. A Olaria Cartoneira é um selo editorial artesanal fundado em Ponta Grossa em 2019. Criado por Felipe Teodoro e Marco Aurélio, o selo publica livros confeccionados de maneira artesanal, com o objetivo de torná-los mais acessíveis do que os livros comuns. O professor e escritor Felipe Teodoro explica que a ideia de criar a Olaria ganhou forças após assistir a uma palestra do poeta maringuense Ademir Demarque. Junto com um colega, amigo meu, aqui da cidade, o escritor Marco Aurélio de Souza, a gente já participava de um projeto, que levava a literatura para áreas mais carentes da cidade, que era o Sarau do Tijolo, um projeto do professor Ben-Hur Demenech, inclusive aqui de jornalismo. E na sequência, a gente assistiu uma palestra aqui na UEPG do Ademir Demarque, que é um poeta e também tem uma editora cartoneira. Ele reforçou ainda mais essa ideia sobre o universo cartoneiro que eu e o Marco Aurélio tínhamos. A Olaria Cartoneira tem como objetivo fortalecer e diversificar a cena poética de Ponta Grossa e região. Partindo desse princípio, o selo coloca para circulação autores inéditos, tanto da cidade quanto do estado. O movimento cartoneiro tem como princípio a democratização dos livros. É por esse motivo que as obras são confeccionadas com papelão. Segundo Felipe, a Olaria Cartoneira veio também para ajudar as pessoas que querem publicar seus livros, mas não possuem condições. Até o momento, a questão da seleção dos autores ela funciona de várias formas. Tiveram autores que enviaram material para a gente através das nossas redes sociais. Nós temos a página do Facebook, Olaria Cartoneira, o Instagram e o e-mail oficial, onde a gente recebe material. Mas também tivemos autores que a gente encontrou por acaso em saraus, palestras literárias, até mesmo aqui na UEPG.
pessoas que entraram em contato com a gente através de conversa mesmo e comentaram que escreviam, que tinham material. Aí basta enviar o material para a gente, nós fazemos a leitura, a análise e, estando dentro da proposta do selo, a gente publica. Repórter Levi de Brito para o correspondente local. Unidade Cultural do Ponto Azul recebe exposições de arte e realiza oficinas para a comunidade. Assista à produção do repórter Gabriel Clarindo Neto. Na segunda-feira encerrou o 11º Salão de Artes na Unidade Cultural do Ponto Azul. A exposição contava com mais de 35 obras entre artes plásticas, arte digital, fine art, fotografia, escultura e estilogravura. Inaugurada no dia 24 de agosto de 2021 com a exposição do artista pontagrossense Marcelo Chimaneschi, a Unidade Cultural recebe todos os meses novas exposições. Essa unidade do Ponto Azul, ela atende a demanda do setor de artes visuais da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, e ela não tem um ano ainda. Ela foi inaugurada em torno de agosto do ano passado, né? Foi a escolha desse móvel no centro da cidade foi uma ideia que surgiu do nosso secretário Alberto Portugal e da prefeita Elizabeth, né? Na intenção principalmente de estar mais perto da população. Porque a gente viu com clareza que nas galerias de arte entravam sempre pouquíssimas pessoas, artistas, e criando assim uma elitização na visitação de galeria de arte. E esse local que nós temos aqui, o ateliê de pintura, e nós temos 4 salas de exposições muito perto da população. E isso realmente tem dado um resultado fantástico, porque as pessoas estão entrando, as escolas têm vindo. Então, eu acho que foi uma grande sacada, diria assim, sabe? O espaço funciona das 9 da manhã às 4 da tarde e também oferece oficinas de produção artística para o público toda terça e sexta-feira. As obras produzidas por quem participa das oficinas também ficam expostas na unidade cultural. Repórter Gabriel Clarindo Neto para o correspondente local. Memórias Entrelaçadas é a nova exposição do Museu Campos Gerais. As informações são com Débora Cook. A mostra Memórias Entrelaçadas, exposta no Museu Campos Gerais da UEPG, inicia o calendário 2022 de exposições. As peças e documentos históricos contam experiências que marcaram o século XX no terreno da imprensa, do teatro, da fotografia, dos eventos culturais e da universidade. A curadoria da exposição foi assinada por Arthur Amador e Márcio Campos. Bom, a ideia da mostra surge a partir de um convite da direção para vir pensar coletivamente com os outros trabalhadores do museu e também com o Márcio, como que a gente poderia juntar todos esses acervos que chegaram até aqui o museu durante a pandemia, que são acervos diferentes, mas que eles possuem uma ligação entre eles de certa forma, assim. O nome da exposição veio da ideia de trazer memórias afetivas dos habitantes de Ponta Grossa e Campos Gerais, que convergem entre si e criam uma conexão entre os acervos. O curador ainda explica como o público pode se identificar com o material exposto. A gente tem uma parte da exposição que tem os copiões, que são, vamos dizer assim, mini fotografias que eram tiradas pela equipe da Foto Elite em carnavais, essas juninas, etc. Você pode vir na exposição e de repente se encontrar ali na exposição. Ou você tem um interesse pela parte gráfica, e aí a questão dos jornais de caça vão te interessar muito mais. Você é do teatro, e aí você vai ficar fascinado com os cartazes do FENATA, vai lembrar de alguma mostra que você veio. Então não tem algo assim especial, eu acho que vai de cada uma das pessoas. E para descobrir qual delas conversa mais com você, só vindo na exposição mesmo. Com 6 acervos ao todo, os conjuntos presentes na exposição estão incorporados ao museu desde 2019. A mostra documenta as transformações locais e regionais que ocorreram no campo cultural. O trabalho de pesquisa e classificação do material foi essencial para sua preservação, seleção e organização. O processo de montagem da exposição foi um processo bastante bacana, porque foi um processo coletivo.
né? A gente teve um trânsito bastante intenso, né? E uma colaboração coletiva bastante importante para a montagem dessa exposição, que contou com professores da universidade, com técnicos, com acadêmicos, bolsistas, com pessoas de diversas instituições, né, com o fomento de diversas instituições, que possibilitaram e que têm possibilitado trazer essa exposição para o público. A exposição permanece em cartaz por 4 meses. O público pode realizar visitas de terça a sábado, das 9 às 11h30 da manhã e das 1h30 às 5 da tarde. A entrada é gratuita. A mostra tem apoio do Programa de Pós-Graduação em História, Programa de Residência Técnica, da Coordenadoria de Comunicação da UEPG e da PROEX, com participação de bolsistas, Fundação Araucária, CAPES e CNPq. Repórter Débora Cook para o correspondente local. Ginásio Oscar Pereira reabre para a comunidade. Detalhes com a repórter Tainá Lira. Após 10 meses funcionando como gripário de combate ao Covid-19, Ginásio Oscar Pereira deixa de ser um centro de atendimentos para casos respiratórios. A partir deste mês, a estrutura volta a receber a comunidade de Ponta Grossa para as práticas esportivas. Danilo Camargo frequenta o ginásio há muitos anos, principalmente pela proximidade de sua casa. Aqui, alguns anos atrás, teve academia, aqui no tempo teve professor, depois continuou, mudou de lugar e agora, recentemente, ele se tornou um gripário. Aí eu treinava em outra academia, veio a pandemia, eu parei com a academia lá por causa da pandemia e quando reabriu aqui para fazer caminhadas, exercício, eu voltei a fazer exercícios, caminhadas aqui no Oscar Pereira 3 vezes por semana, às vezes 4 vezes por semana. Então aqui é um ginásio referência, eu moro pertinho aqui, então fica viável para mim, que eu moro aqui na Rua Bahia, né? Então fica viável para mim vir treinar aqui, é muito gostoso, é livre, então é muito interessante aqui o Oscar Pereira, né? Além da caminhada, da quadra e dos equipamentos de ginástica, agora os moradores ganham um novo local para a prática da patinação, aqui no Oscar Pereira. As atividades podem ser realizadas nas segundas, quartas e sextas, das 8 da noite às 10 da noite. Aos finais de semana, a patinação também é liberada, da 1 da tarde às 6 da noite. O professor GG Machado dá treino à equipe de futsal CGS Sub-17 e afirma que um dos pontos positivos da reabertura do Oscar Pereira para os atletas é a proximidade do centro. O Oscar Pereira ele teve para nós disponível a partir do dia 23 de março, né? Então, até então a gente estava treinando lá no ginásio Sabará. É um ginásio muito bom, a questão do ginásio Sabará era a distância, né? E o Oscar Pereira para nós é a parte de logística, né? Para os meninos chegar aqui e treinar é bem melhor, né? É mais central, né? E é um ginásio bem localizado aqui em Ponta Grossa. A Secretaria Municipal de Esportes conta com o apoio da Guarda Municipal em todo o horário de funcionamento do ginásio Oscar Pereira. Para outras atividades, o ginásio fica aberto das 7 da manhã até às 10 da noite. Reportagem Tainá Lira para o Portal Periódico. Ficamos por aqui com a 5ª edição do Correspondente Local. Para acompanhar as produções do curso, siga as nossas redes sociais, @periódicoepg e nossa página na internet, periódico.sites.epg.br. Até a próxima edição. Agradecemos a audiência.